Bom, esse primeiro bloco aqui de slides é muito mais para prestar aí alguns esclarecimentos sobre eventuais dúvidas sobre o que é cinemática e o que é dinâmica, tá? Então, recapitulando aí essas possíveis dúvidas, a gente vai ver que nesse semestre, né, a nossa trilha vai de cinemática da partícula até corpo rígido. Então vamos começar, e já começamos, né, desculpa, esse primeiro bloco de cinemática da partícula. Então essa vai ser a nossa trilha aí da mecânica clássica no curso, tá? Mais destrinchado que nós vamos ver. Hoje a gente começa com o movimento, desculpa, semana passada a gente já começou com o movimento retilíneo uniforme, a gente vai prosseguir hoje. Depois a gente vai passar para o movimento com aceleração constante, o MRUV. A aplicação mais usual do MRUV, que faz parte do nosso dia a dia, é a queda livre. E aí depois a gente vai ver uma combinação de MRU com MRUV, que é um movimento de projéteis. Com isso a gente encerra a cinemática e aí a gente vai passar para a dinâmica, tá? Então essa é a trilha que a gente vai seguir. Está aqui o link para o canal no YouTube. E vamos então ao conjunto de slides lá específico de MRU, que também já está disponível na equipe Teams. Então, movimento retilíneo uniforme é um movimento que não ocorre com tanta frequência assim na natureza, né? A gente observa ele, sim, mas o movimento com aceleração é mais comum. Então, em primeiro lugar, por que retilíneo, né? A gente vai começar com, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar a descrição matemática dos movimentos. Então, se a gente tentar começar com a descrição dos movimentos mais usuais no dia a dia, fica muito complicado, porque quanto mais complexo o movimento, mais complexo também é a matemática usada para isso, tá? Então, aqui o que nós vamos ter? No início, vamos trabalhar com movimento em linha reta, ou seja, o movimento que ocorre só ao longo de uma única linha reta. O objeto, então, só tem liberdade de ir da esquerda para a direita ou se deslocar da direita para a esquerda. Ele não pode sair dessa linha reta. Qualquer movimento que saia dessa linha reta, ou para um plano, ou para para um modelo tridimensional, a gente não vai conseguir descrever aqui, né? Tem um colega que brinca que o movimento retilíneo uniforme, a gente brinca do mundo das galinhas, né? É uma curiosidade, quando você persegue uma galinha, dificilmente a galinha sai para o lado, né? É muito curioso, ela continua correndo em linha reta, a menos que tenha algum obstáculo no terreno, né? Tipo, o terreno tenha subidas e descidas que acabam desviando. Mas se a galinha se vê em perigo pela sua presença, ela segue em linha reta. Ela não consegue explorar desvios, né? Parece que a galinha tem um mundo unidimensional, né? E, e é esse universo que a gente vai explorar. Por isso, alguns colegas brincam dizendo que é um universo da galinha. Ela só consegue seguir em linha reta, né? Mas aqui é um movimento possível, sim, e é o mais simples de todos do ponto de vista do tratamento matemático. Então, por isso que a gente vai começar por ele. Tá? Quando a gente fala em localizar um objeto, é localizar em relação a alguém, né, em relação a um ponto. E a gente estabelece aqui a figura do observador. Quem é o observador? Observador inercial é a pessoa ou o elemento, pode ser hoje um olho eletrônico, né? Em relação ao qual a posição do objeto em movimento vai ser tomada, né? Não é
obrigatório, mas normalmente o observador é colocado no marco zero, né, do eixo onde é feita a observação. Mas não é obrigatório, ele poderia estar em qualquer outra posição. Tá? O fato é que todas as medidas, né, o movimento está ocorrendo a 30 segundos. Medido por quem? Pelo observador. 30 segundos medido no cronômetro dele. O carinha aqui, né, multipernas, está a 20 metros de distância do observador inercial. Então, sempre as medidas, né? Quando a gente for ver a velocidade dele medida em relação a quem? Medida em relação ao observador inercial. Sempre a referência é a ele, e a gente vai convencionar aqui, até por simplicidade, que ele estará localizado no zero do eixo, ou seja, no marco inicial. Tá? E a trajetória retilínea significa, então, que os objetos observados por ele podem se deslocar só ao longo de uma linha reta que passa por ele. E o movimento é uniforme porque a gente vai considerar inicialmente apenas movimentos com velocidade constante, tá? Por isso que é o MRU. Então, está em movimento ao longo de uma linha reta e com velocidade constante, tá? Esse MRU é uma nomenclatura bastante usada na física. Tá? Esse aqui é o típico exemplo de um movimento retilíneo uniforme. Tá? À medida que o tempo passa, o objeto se distancia ou se aproxima. Neste exemplo, ele se distancia do observador inercial. E ele percorre sempre as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Então, esse objeto aqui, né? Agora, reparem, aqui a gente tem um gráfico que nos fornece a posição em função do tempo. Mas isso aqui não é a trajetória, tá? A trajetória desse movimento, ela está numa linha reta, que tem o observador inercial lá no ponto zero. Tá? E como é que foi esse movimento? Quando o cronômetro marcava 0 segundo, o objeto estava aqui, né? Vamos colocar que seja uma pessoa, tá? Ela estava aqui, junto com o observador inercial. 1 segundo depois, o que que aconteceu? Esse cara já estava a 10 metros de distância do observador inercial, quando o cronômetro estava marcando 1 segundo. E ele continua se deslocando no sentido positivo do eixo, se afastando sempre de 10 metros a cada 1 segundo, ou seja, é um movimento em que o espaço percorrido é sempre o mesmo, né, sempre de 10 metros, no mesmo intervalo de tempo, de tal maneira que quando o cronômetro do observador inercial estiver marcando 10 segundos, esse rapazinho aqui, que foi bem rápido, né? Então, lá em 10 segundos, ele estará a 100 metros de distância, né? E provavelmente depois disso ele cai, porque 10 metros por segundo é a velocidade de recorde próximo ao recorde mundial dos 100 metros, tá? Então, na verdade, esse cara não está andando, ele está correndo e muito, tá? O gráfico é de uma linha reta também, que mostra o quanto que ele vai se afastando na medida em que o tempo passa. A inclinação desta reta, ela é uma medida da velocidade do movimento. Repare, o que que significa ser mais ou menos veloz? É percorrer maior ou menor distância no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu tivesse aqui um movimento com metade da velocidade desse aqui, saindo do zero também,
né? Quando esse cara atingiu 100 metros, o outro movimento deveria ter atingido 50. Quando ele atingiu 80 metros, o outro movimento deveria ter atingido 40. Quando ele atingiu 60, onde é que ele deveria estar? Lá no 30. Tá? Ou seja, a reta, quando ele atingiu, vou pegar mais um aqui, né? Quando ele atingiu 20, né? O outro deveria, quando ele atingiu 40, desculpe, o outro deveria estar no 20, tá? Então, o outro movimento seria de uma reta, que eu não consigo desenhar como reta, com uma inclinação bem menor. Ah, e se fosse um movimento mais rápido, ao contrário, seria uma reta com uma inclinação maior, já que o cara vai chegar em posições mais distantes no mesmo intervalo de tempo. Então, a inclinação da reta, posição em função do tempo, quando a gente analisa um movimento retilíneo uniforme, ela está associada, e a gente vai ver depois, que ela vai determinar a velocidade do movimento. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Tá? Quando a gente analisa esse outro movimento aqui, tá? Qual é a diferença dele para o anterior? Ele é um movimento mais lento. Tá? Esse carinha aqui, ele estava também junto ao observador lá na partida. Então, se a gente desenha aqui de novo a linha que deveria ser reta, aqui nos 0 metros, a gente tem o observador inercial e o corredor simultaneamente na mesma posição nos 0 segundos. Quando o cronômetro estiver marcando 2 segundos, o objeto que está se deslocando, a pessoa no caso, vai estar a 8 metros, portanto, um movimento mais lento. Quando o cara tiver a 20 segundos de movimento, ele vai estar em 80 metros. Lembre que o outro atingiu 100 metros com 10 segundos. Esse aqui é bem mais devagarinho, né? Então lá, ó, 80 metros de distância, ele vai atingir com um T igual a 20 segundos de movimento, né? A outra reta, né, do movimento anterior, com 10 segundos, ele já tinha atingido 100 metros. Então, uma inclinação, ó, muito mais forte aqui. Ok? Com 5 segundos, para a gente ter uma noção mais precisa aqui, o outro movimento já tinha atingido 50 metros. Então, ó, se a gente quiser comparar a inclinação do movimento anterior com esse, ó, olha o quanto que o movimento anterior era mais inclinado do que esse aqui. Tá? Se eu tivesse colocado todos eles numa mesma figura. O que significa esse x negativo, né, aqui no gráfico? Significa, nossa, que existe espaço negativo, isso é uma coisa mística. Não é nada disso, gente, pelo amor, viu? Ó, os terraplanistas aí, viu? Eu tenho 0 metros aqui, tenho o observador inercial aqui no 0, e quando o movimento começou, os dois estavam juntos. Só que o nosso corredor, ele agora resolveu se deslocar para a esquerda. E o nosso observador definiu como sendo positivo para a direita. Então, quando o cronômetro estava marcando 2 segundos, onde é que estava o nosso corredor? Em 2 segundos, ele estava a 6 metros, mas para o lado que ele convém. Ele precisa distinguir, né, o que é 6 metros dele para a direita de 6 metros dele para a esquerda. Como é que ficou convencionado essa distinção? Por um sinal positivo e negativo. Então, esse sinal aí negativo, nada significa além de que está ocorrendo um movimento no sentido oposto ao
convencionado como positivo. Em termos gráficos, isso aparece como sendo um movimento que vem aqui para baixo, né? Porque aqui a gente tem posição em função do tempo, tá? E aí, do mesmo jeito que anteriormente, a inclinação da reta em relação ao eixo horizontal é uma medida da velocidade. Quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser a velocidade do corredor, maior vai ser a velocidade do objeto, mas no sentido negativo do movimento, pela convenção estabelecida pelo observador inercial, tá? Aqui eu comparo dois movimentos, para a gente ver a questão da inclinação. São dois movimentos que ocorrem em linha reta e com velocidade constante, como os outros. Só que aqui eu coloquei os dois no mesmo gráfico. Percebam que os intervalos de tempo aqui são a cada 2 segundos, tá? Então, o movimento 1, ele ocorre de tal maneira que o deslocamento é de 12 metros, ó, 0 para 12, 12 para 24, 24 para 36, a cada 2 segundos. Então, o movimento 1, ele é tal que o objeto se desloca de 12 metros a cada 2 segundos, o que significa um deslocamento de 6 metros a cada segundo. Já o objeto 2 se desloca de 4 metros, ó, 0 para 4, 4 para 8, 8 para 12, tá? Então, o objeto 2, ele já tem um deslocamento tal de 4 metros a cada 2 segundos de movimento, o que significa 2 metros por segundo. Se a gente quiser visualizar esse movimento, o que a gente pode colocar? É uma linha reta, tá? Aqui está o observador inercial, e aqui estava o corredor 1 e o corredor 2 no instante inicial, todos eles aqui. Começou a contagem, eles começaram a se deslocar. Quando o cronômetro estava marcando 8 segundos, por exemplo, para colocar uma distância maior, a gente tinha aqui o corredor 2, tá, posicionado a 16 metros de distância, quando o cronômetro estava marcando 2 segundos. E também o corredor número 1, no mesmo instante de tempo, 2 segundos, só que o corredor número 1 já estava a 48 metros de distância em relação ao observador. O movimento ocorre aqui, com os dois se deslocando da esquerda para a direita a partir da origem, sendo que o movimento 1, e ele aparece aqui em azul, com uma velocidade maior que o 2, e essa velocidade ela pode ser visualizada no gráfico pela inclinação dos dois movimentos, inclinação do movimento 1 bem mais acentuada que a do movimento número 2. Tá? Pessoal, até o momento, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Tá tranquilo. Professor, tranquilo. Tranquilo? Tá bom, então, ótimo. Qualquer dúvida, interrompam, tá? E como enquanto eu estou falando, eu tenho dificuldade de visualizar o chat, né? Porque eu fico mais focado no slide. Se vocês identificarem que tem alguém mandando dúvida pelo chat, pode falar, tá? É uma ajuda aqui pro professor. E esse outro movimento aqui? O que significa este cruzamento das duas retas no gráfico aí que eu estou usando para descrever o movimento? A gente começa a observar isso. Primeiro, se o gráfico posição por tempo é de uma linha reta, eu já sei que é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? A inclinação do movimento não muda.
Se a inclinação não muda, é porque a velocidade não muda. Tá? Então a gente já sai sabendo disso. São dois movimentos, são dois MRUs. Qual é a diferença deles que eu posso observar tanto no gráfico, que é uma maneira mais visual e mais rápida, quanto eu posso observar na tabela? É o ponto de partida. Ó. Quando o cronômetro do observador inercial é acionado lá no zero, o corredor número 1 estava junto com ele, no zero. E o corredor número 2 não, ele estava lá a 20 metros de distância. Então, uma fotografia, um instantâneo dessa largada, poderia ser vista assim, ó. Instante zero, observador inercial aqui no zero, e o corredor número 1 também aqui no zero. Aquecendo, pronto para largar, mas junto com ele, no zero. O corredor número 2, aqui a 20 metros de distância do corredor número 1. Isso, 0 segundos, isso aqui também, 0 segundos. Dada a largada, o nosso corredor número 1, que estava aqui no zero, ele começa a se deslocar de tal maneira que ele percorre 8 metros a cada 1 segundo de movimento. Então, o V1, ele vai com 8 metros a cada segundo de movimento. E o V2, o corredor 2, desculpa, né, a velocidade 2 dele é de 4 metros por segundo. Então, apesar de ter iniciado o movimento 20 metros à frente, ele tem uma velocidade que é a metade da velocidade do corredor 1. Por isso que as retas se cruzam, tá? Em algum momento entre o 4 e os 6 segundos, de acordo com o gráfico, se a gente puxar aqui vai ver que está bem próximo do meio, né? Lá nos 5 segundos, um vai ultrapassar o outro. Se a gente olhar na tabela, está aqui. É um momento em que as duas coordenadas, né, vão se igualar. Os dois estarão. Alguém tinha me feito essa pergunta na aula anterior, se eu teria como chegar no momento em que eles se encontram? Sim, né, nesse caso, nos 5 segundos. Quando a gente já tiver com domínio da equação, a gente vai ver que é mais fácil ainda de chegar nisso. Tá? Mas por aqui seria pelo gráfico, né, em princípio. Onde as duas retas se cruzaram? Este é o ponto, este é o momento em que o corredor 1, inclinação maior, ultrapassa o corredor número 2. Tá? De tal maneira que lá no 10 segundos, o corredor número 1 atinge a distância de 80 metros e o corredor número 2 atinge a distância de 50 metros. Tá? Agora, vamos introduzir mais um conceitinho novo. Tá? Em 10 segundos, corredor número 1 está na posição 80 metros, corredor número 2 está na posição 60 metros. Qual a distância percorrida pelo corredor 1 nesses 10 segundos? 80 metros. Qual a distância percorrida pelo corredor 2 nesses 10 segundos? Ninguém se arrisca? 60 metros? 60 metros? Não, menos. Ó, 40 metros, professor. 40 metros, exatamente. Vamos olhar aqui para o gráfico ó, e ver o seguinte. O corredor 1, ele saiu daqui no zero e chegou aqui, portanto, ele percorreu 80 metros. Já o corredor número 2, ele saiu... Oi? Agora eu entendi que foi mal. Entendeu? Tá? Ele saiu daqui.
ele saiu do 20 metros. Mas, ó, só aprende quem erra, viu? Não tenham vergonha de errar de jeito nenhum, tá? O corredor número 2, ele saiu daqui e foi até aqui, né? Ele saiu desse patamar e foi até lá. Então, a distância percorrida pelo 2, ela foi menor. No mesmo intervalo de tempo, nos mesmos 10 segundos, ele percorreu apenas 40 metros. Saiu do 20 e foi até o 60. Já o corredor 1, nos mesmos 10 segundos, ele saiu lá do 0 e chegou no 80. Tá? Então, uma distância bem maior percorrida por ele, efetivamente o dobro da distância que o outro percorreu nos mesmos 10 segundos. Tá ok? Como é que nós poderíamos generalizar todos estes movimentos, a descrição matemática deles, tá? Em todos eles, o que a gente observa? É que a posição do objeto em relação ao observador, ela é igual a um número, que pode ser zero, pode ser negativo ou pode ser positivo, que é onde ele estava quando o cronômetro marcava 0 segundos. Por isso que a gente costuma chamar de x0 de S0, tá? Mas o quanto que esse cara vai se deslocar no intervalo de tempo, por isso velocidade vezes o tempo. Então, com isso, a gente pode chegar a conclusões de que seria possível descrever matematicamente esses movimentos assim, ó. x1 ele é igual a 0 mais 8 metros a cada segundo. E x2? x2 é igual a 20, porque ó, quando o cronômetro marca 0, ele já está no 20, mais 4 metros a cada 1 segundo. Então, eu teria aqui equação 1 e equação 2, função 1 e 2, descrevendo de tal maneira que, e quando o movimento estiver marcando 20 segundos, dá para localizar eles? Dá. Ó, com 20 segundos, onde vai estar o x1? É só substituir o t pelo 20. Né? 0 mais 8 vezes tempo, 20. Ele estará a 160 metros de distância do observador inercial. E o número 2? Nos mesmos 20 segundos, 20 mais 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80, com 20, 100. Ele vai ter atingido, então, 100 metros. A distância entre eles vai aumentando. E como é que eu faço para saber em que instante eles se encontraram? É simples. Eu agora quero saber qual o valor do tempo para o qual as coordenadas são iguais. Então, como é que eu chego no tempo de encontro? No tempo de encontro, x1 do tempo de encontro é igual ao x2 deste mesmo tempo de encontro. Logo, 8 vezes o tempo de encontro é igual a 20 mais 4 vezes o tempo de encontro. Daí, deixa eu puxar isso aqui para baixo para ficar menos enroscado. Como é que ficaria então? Ó, vou passar o 4 para o outro lado da igualdade. Vai ficar 8 vezes o tempo de encontro menos 4 vezes o tempo de encontro igual a 20. Logo, 4, né? 8 menos 4 dá 4. 4 vezes o tempo de encontro é igual a 20. Logo, o tempo de encontro é igual a 5 segundos, como a gente já desconfiava pelo gráfico, que em 5 segundos os dois caras iriam se encontrar. Tá? Então, eu mostrei para vocês como é que seria a observação destes movimentos, e eu estou mostrando agora como é que a gente poderia generalizar estes movimentos com velocidade constante do ponto de vista da descrição matemática deles. Tá?
Isso tem alguns outros vídeos sobre isso também lá no YouTube, tá? E eu agora convido vocês a começarem a atividade que eu